Olá, começa agora o programa Mais Saúde, que é a DACOM, a Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. Neste final de semana, recebemos aqui no estúdio o terapeuta homeopata Ramon de Assis. Ele vem falar sobre homeopatia, ele vem falar também sobre a fitoterapia. São tantas dúvidas, pessoas que desacreditam desse tipo de tratamento por mitos, não saberem os efeitos positivos, efeitos colaterais, às vezes por acharem que tem efeitos colaterais, acabam abandonando esses tratamentos. É uma terapia complementar muito interessante, já de muitos anos e completamente segura, e que eu acho que vale a pena você que está assistindo conhecer um pouco mais. Quem sabe pode ser a solução para os seus problemas. Vamos lá? O programa está apenas começando. Bom, então vamos lá começar logo esse bate-papo, porque tem muitas perguntas e a interação, inclusive, a gente adora quando tem essa interação, porque as pessoas que assistem ao programa, enviam perguntas, participam conosco, isso motiva o nosso trabalho, principalmente, como a gente recebe hoje aqui o Ramon, a gente consegue essa interação no sentido de levar mais informação, assim, não o que nós achamos ser as dúvidas de vocês que assistem, mas vocês participando junto conosco, isso é muito bom. Quero apresentar para vocês, já está aqui ao meu lado, o Ramon de Assis, ele é terapeuta homeopata e é uma pessoa assim, que além de um amigo, um amigo pessoal, da família também, a gente tem essa interação, é um excelente profissional e ele já tem esse costume desse trabalho com TV, com rádio, falando um pouco do trabalho dele, e para desmistificar um pouco o que é a homeopatia, quais são as outras terapias com as quais ele trabalha. Então vou deixar para ele se apresentar a vocês. Seja muitíssimo bem-vindo. Primeira vez ao programa, mas espero que seja a primeira de muitas. Que bom, obrigado, Fico feliz de estar aqui com você principalmente, que a gente tem um carinho muito grande. E ótimo falar sobre esse assunto, um assunto que eu venho dizendo que por ser divinopolitano, e essa região maravilhosa nossa, eu quero muito trazer esses conhecimentos, das tidas como alternativas para a população, Então, estamos aí já trabalhando há muitos anos com isso, Desde que eu trabalhava na parte de comunicação, já trabalhava com as terapias aí. Então, explica pra gente um pouco, Ramon, o que é a homeopatia. Na verdade, a sua linha de atendimento, ela vai até além dela, Exatamente. A homeopatia, é uma ciência descoberta por Samuel Hahnemann há mais ou menos 200 anos, é um alemão, e que ele era médico e ele teve uma frustração com a medicina convencional, que hoje está modernizada, mas é a mesma de hoje, e ele não conseguia a cura definitiva para as pessoas. Uma pessoa que tinha, por exemplo, bronquite, a pessoa ia lá, ele tratava da pessoa, a pessoa melhorava, daí algum tempo, 2 meses, 3 meses, 6 meses ou 1 ano, a pessoa voltava com o mesmo problema. Então ele ficava muito frustrado, porque ele dizia, eu não curo ninguém. Então ele começou a buscar outras formas de tratar essas pessoas. E aí ele descobriu a homeopatia, inspirado aí nos princípios de Hipócrates, tido como o pai da medicina, Paracelso e outros grandes nomes. Aí ele desenvolveu essa ferramenta terapêutica. E a partir daí, inclusive, ele disse, eu não vou mais exercer a medicina, eu vou ser homeopata, E aí, porque a homeopatia e a medicina tem aí uma certa forma diferente de atuar no organismo. Então, quer dizer, é meio que ou um ou outro que a pessoa adota, Então, ele adotou a homeopatia e aí desenvolveu. Isso tem pouco mais de 200 anos, Mas quando você fala ou um ou outro, porque às vezes as pessoas... É bom essa interrupção, porque o que acontece? Muita gente tem esse preconceito, Exato. Estou fazendo um, abandono o outro, ou estou fazendo o outro, enfim... Elas não podem caminhar juntas? Como que é essa separação? Ou um ou outro, que já vem desde a história, então, pelo que eu estou entendendo. Sim. Então, é como nós temos ferramentas diferentes, Então, o prescritor, ele vai ter que escolher a forma de prescrever, Então, assim, elas podem ser conciliadas muito bem numa terapêutica para o paciente. Isso sim, mas a forma de se pensar são formas antagônicas, A alopatia tem uma ação dita como contrária. Quando uma pessoa está com um acometimento, com uma doença, a alopatia, seja ela a alopatia química, que é da medicina convencional, seja ela natural. A própria fitoterapia brasileira, ela age alopaticamente, semelhante aos químicos, porém de uma maneira também diferente. Então a alopatia, ela suprime a doença, ela reprime a doença ali. E a homeopatia, ela faz com que o organismo
exerça um caminho contrário. Um exemplo bom para isso. Se nós estivermos no meio do mato e espetarmos um espinho no pé, né? E se nós não fizermos nada, não retirarmos esse espinho, vai acontecer espontaneamente um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele não é a doença, ele não é o mal, ele é o recurso natural do nosso organismo para expulsar o espinho. E o que a alopatia faz normalmente? Tem o anti-inflamatório, porque ela vai inibir aquele processo inflamatório e vai suprimir, mas ela não vai tirar o espinho do pé, por exemplo. Já a homeopatia, ela vai num outro caminho, o caminho do que a gente chama de exoneração. Ela vai favorecer o organismo a carrear aquele corpo estranho para fora do organismo. Então, provavelmente ela vai ter uma ação que vai acelerar aquela inflamação local, sem expandir, e vai expulsar o espinho do pé. Olha que interessante. É totalmente ao contrário. É ao contrário, por isso que eu disse. É possível conciliar alguns tratamentos crônicos, né? Por exemplo, se a pessoa faz o uso aí de medicamentos há muito tempo para um hipotireoidismo, para hipertensão, para diabetes, você consegue resultados, porque enquanto a alopatia vai suprimir a doença, vai controlar, né, aquela doença para não deixar que ela se expanda e altere outros processos no organismo, a homeopatia vai fazendo com que aquele organismo fique com mais, a gente chama de força vital. Ele tenha mais vitalidade para ele próprio ir se regulando. Aí, nesse caso, a conciliação entre elas, a alopatia com a homeopatia, é perfeita. Porque enquanto a alopatia ali controla o processo, nós entramos com a homeopatia que vai fazer aquele organismo mais fortalecido, mais equilibrado para ele próprio combater o acometimento. Muito bom você falar isso, porque me vem uma pergunta. Esse processo de exoneração, né, que a gente deu o exemplo do espinho, né, mas outras doenças, né, no organismo, quando a pessoa então inicia o tratamento com a homeopatia, aquilo tende a se acentuar, a ficar mais forte. Boa pergunta. Então, assim, talvez por isso muitas pessoas abandonem, que acham que estão ficando piores. Então, isso é muito interessante, né? E quem vai compreendendo esse universo da homeopatia fica fascinado. Porque a homeopatia tem a fama de ter um efeito, tem vários efeitos, né? A exoneração é um deles e tem a agravação ainda, que são distintos, né? A exoneração é a sempre tendência de fazer com que o organismo elimine toxinas ou ainda eliminar resíduos do organismo que estão ali parados. E muitas vezes um processo inflamatório se inicia exatamente por estar ali parado algumas toxinas num determinado ponto. Uma coisa que nem estava acontecendo pode começar. Pode começar. Então é muito comum a pessoa que tem um primeiro contato com a homeopatia, por exemplo, ter algumas erupções na pele, né? Aí algumas até assustam. Então é importante o terapeuta ou o médico, né? Nós temos a especialidade médica em homeopatia também, estar orientando este usuário, né, da homeopatia para que alguns efeitos desses podem acontecer, mas eles não são exagerados. Eles são tranquilos e a pessoa, depois que inicia, ela percebe que é só um princípiozinho, mas não tem nada que vai deixar a pessoa mais adoecida. Então vai ter esse efeito. E, aliás, a gente costuma dizer que a pessoa às vezes tem por exemplo, uma erupção na pele, mas o mental dela fica melhor, ela se sente melhor, apesar de estar com aquele desconfortozinho ali, que às vezes pode ser na pele, mas pode ser o intestino que solta mais, né? A urina que vai liberar mais toxinas e vai ficar mal cheirosa por alguns dias, né? Porque o organismo está fazendo uma limpeza, de um termo mais popular, um detox, né? Natural. Tão famoso. Exatamente. Então, a homeopatia tem isso. Eu citei aqui o processo inflamatório como um recurso natural, né? Mas nós temos outros exemplos. A febre. Eu ia falar isso. A febre, ela não é ruim, né? É sinal que o organismo está respondendo, né? Exatamente. A nossa avó já falava, né? A febre deixa o menino lá, só não deixa subir muito, né? Põe o álcool embaixo do braço, com água. É isso, né? A visão é essa. Porque nós temos que auxiliar o organismo a se normalizar. E se nós fazemos um caminho contrário, em alguns casos, nós temos que fazer isso. No caso de uma infecção muito grave, né, eu costumo dizer que eu sou naturalista, mas não sou extremista. No caso de uma infecção muito grave, nós precisamos de uma intervenção medicamentosa química, como um antibiótico, para que aquilo não tome conta, porque às vezes o organismo não tem força suficiente para poder se livrar daquele acometimento. Mas de alguns processos
crônicos, antigos, né, que não são graves, mas também não saem daquela pessoa, como eu citei ainda há pouco, uma bronquite, uma laringite, uma faringite, daí por diante, né, a própria gastrite, né, a gente pode falar depois disso, a pessoa tem ali, está controlando com um fármaco sintético, né, um medicamento químico, e nós entramos com uma homeopatia que vai fortalecendo paralelamente ao químico, fortalecendo o sistema imunológico da pessoa, e ela pode se ver livre desse acometimento daí um tempo, né? Por ela trabalhar com essa forma diferente, porque é muito comum, infelizmente, né, Ramon? Várias pessoas vão se familiarizar com esse comentário. Porque, na verdade, muitas pessoas precisou ter uma lei, né, que proibisse o uso indiscriminado de antibióticos, por exemplo. Sim. Porque a gente sabe que é limitado a quantidade disponível desses medicamentos, né? Não tem uma variedade tão grande e à medida que as bactérias vão ficando resistentes, o corpo para de responder a vários tipos. Exatamente. Por isso que não pode tomar assim, a Deus dará, como dizem popularmente. É verdade. Quando esse tipo de situação acontece, de uma pessoa já está, vamos supor, resistente, eu digo antibiótico, mas há vários medicamentos. Sim. Há um problema que é persistente, crônico, né? Uhum. Crônico é quando ele é... ou ele é persistente ou ele é reincidente, né? Vamos dizer um persistente, né? Um problema qualquer. Uhum. Que a medicina convencional já não está respondendo tanto. Como que a homeopatia pode contribuir nesses casos, então? Então, aí é o melhor exemplo, né, de nós entrarmos como auxílio, né, ao tratamento, à homeopatia. Porque exatamente aquele corpo, ele já começa a ficar fragilizado, né? E aí ele não tem aquela resposta boa. Porque é bom a gente salientar que, por exemplo, no reino animal, somente os animais silvestres, se você pegar aí as pesquisas de animais isolados, né? A maioria desses animais morrem de velho, morrem no tempo que tem que morrer, e eles não têm intervenção medicamentosa nenhuma. Então, quer dizer, o poder de cura dos nossos organismos é fantástico. Então, quer dizer, nós temos que auxiliá-lo a se melhorar, né? Então, como eu disse, tem casos e casos, mas na maioria das vezes, alguns processos corriqueiros no nosso dia a dia, a gente acaba suprimindo. Aí suprime ali uma dorzinha de gastrite com um medicamento, com outro, e esse organismo vai se enfraquecendo, inclusive para doenças mais severas posteriormente. Então, se nós entramos com uma ferramenta terapêutica natural que vá fortalecer o sistema imunológico desse organismo, ele pode se livrar daquele acometimento que ele já trata há anos, inclusive, né? Quem curou ele? Não foi o remédio, foi o próprio organismo dele que já estava melhor preparado para aquilo. Vamos fazer um intervalo, que eu estou vendo que o nosso tempo ali já está estourando, mas eu quero te perguntar depois essa questão do tempo, porque as pessoas deixam de confiar, deixam de acreditar na homeopatia, porque o remédio, vamos supor, você tem uma dor de cabeça, você toma lá um remédio A ou B, aquilo melhora em questão de horas, né? Já passou. E a homeopatia, até por ter essa outra abordagem, ela não vai tratar tanto ali aquela dor de imediato. Pode até ser, mas de maneira mais clara, ela vai... Por que isso está doendo? Vamos fortalecer o corpo, então, para ele, né, tratar, né, ele se fortalecer, ele por si só conseguir? É isso? Vamos então para o intervalo e na volta a gente vai falar sobre isso e muito mais aqui no Mais Saúde, que é da Com. Que vocês já sabem, é uma luta constante contra o câncer pela vida. Não saia daí. Com sua ajuda, muito já se fez. Gratidão. E temos mais desafios. O Centro Oncológico da ACOM funciona a todo vapor. Já foram realizados mais de 20 mil atendimentos. O Centro Oncológico da ACOM melhorou e muito a vida da gente. Temos aqui os melhores profissionais e sem pagar nada por isso. Com sua ajuda, o mamógrafo já foi adquirido. Nossa próxima meta é conseguir um tomógrafo e um ultrassom. Continue nos ajudando a vencer mais este desafio. Gratidão a você. Gratidão ao Centro-Oeste CAP. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde, recebendo hoje aqui no estúdio Ramon de Assis, que ele é terapeuta homeopata e ele tem uma abordagem muito além da homeopatia. E a gente está conversando, a princípio, né, nesse primeiro bloco, nós conversamos sobre alguns preconceitos, né, algumas visões equivocadas que as pessoas têm a respeito desse tipo de abordagem terapêutica.
Mas a gente vai quebrando a cara. E que bom, né? Que a gente tem essas oportunidades para mudar os nossos conceitos, mudar a forma de ver a vida. Por exemplo, antes do intervalo, né, Ramon, a gente falou a respeito de organismos que se acostumam com medicamentos, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma dorzinha de cabeça, toma um remédio. Tem uma dor de dente, toma um remédio. Uma azia, né, popularmente chamada, uma gastrite, enfim, vai tomar aquele remédio. E com isso a gente vai enfraquecendo o organismo para se auto-recuperar. Exatamente. Né? Diferente do que a homeopatia faz, pelo que eu entendi. Então ela fortalece para que ele, por si só, tenha ali, ele mostra para ele as ferramentas que ele mesmo tem, né? Sim. Essa questão dos enfraquecimentos, né? Vamos dizer então um exemplo do antibiótico. Sim. Porque a primeira vez que você toma, ele faz uma limpeza, né? Ele mata tudo, inclusive as bactérias boas, né, que nós temos. Já a homeopatia não. E a maioria dos tratamentos homeopáticos, né, a gente vai falar de outras abordagens também, eles são um pouco mais demorados. Mas por que disso? Ao contrário do antibiótico, que a primeira vez que toma, lava tudo, a terceira ou a 10ª já não faz tanto efeito, qual que é a diferença então com a abordagem homeopática? Então, essa demora ela é extremamente relativa, né? Quando a gente pega, por exemplo, um exemplo de uma dor aguda, como uma dor de cabeça, como um acometimento que surge ali de uma hora para outra, a homeopatia pode não ter tanta eficácia. Estou falando isso, né? Muitos homeopatas vão falar, não tem eficácia? Tem eficácia. O detalhe é que muitas dessas doenças, por exemplo, uma dor de cabeça, ela não é uma cefaleia ou uma enxaqueca, ela não é propriamente a doença. Muitas vezes ela é sintoma de uma doença mais grave. Então, por que a homeopatia não vai ser efetiva, ou pode não ser efetiva nesse caso? Em alguns casos, as pessoas melhoram rapidamente e até se surpreendem. Minha dor de cabeça passou em 5 minutinhos, 10 minutinhos. Alguns casos sim, outros não. Por quê? Porque aquilo é só um sintoma. E a homeopatia, ela não trata exatamente sintomas. A gente até costuma brincar que a alopatia, o sistema alopático, né, com todo respeito à medicina convencional, mas ela trata a doença, enquanto a homeopatia trata o doente, né? Então, essa diferença é que nós fortalecemos aquele organismo, que é o que a gente já falou ainda há pouco, para poder se recuperar daquele acometimento. Então, quando a gente entra com um remédio homeopático para tratar uma dor aguda, ele pode não ser tão eficiente porque ele não vai tratar o sintoma, ele vai tratar o mal que está por detrás. Por exemplo, um grande percentual das nossas dores de cabeça são de origem hepática, ou seja, um mau funcionamento ou uma sobrecarga do fígado. Então, por que a alopatia resolve rapidamente? Porque vai entrar com um analgésico. E o analgésico não olha a origem da dor de cabeça, ele corta a dor. E cortando a dor, ele está cortando um sintoma e não a doença. Então, a homeopatia, inclusive, a prescrição homeopática é uma prescrição minuciosa. Né, requer do terapeuta ou do médico homeopata uma atenção, um aprofundamento na vida daquela pessoa. É uma entrevista mesmo, É uma né? entrevista, exatamente. Para quê? Para que você consiga entender quais são as fragilidades daquele organismo. Até a gente chegar ao ponto, né, de, o problema dessa pessoa é fígado, por exemplo. Né? Podem ser outros problemas. E aí você vai perceber que aquele remédio homeopático, para aquela pessoa, será mais voltado para a parte hepática, do fígado. E aí a pessoa vai ter uma melhora. Né? A gente costuma brincar, a pessoa melhora da dor, mas ela volta. Mas na homeopatia, quando você melhora, ela não volta mais. Então, quer dizer, a melhora mesmo, ela é rápida desse ponto de vista. Quando você vai olhar para a cronicidade. Há quanto tempo você tem essa enxaqueca? Eu tenho essa enxaqueca há 5 anos, há 10 anos, muitas pessoas dizem. E por quanto tempo que um fármaco, né, analgésico resolve sua dor de cabeça? Por 1, 2 dias, uma semana. E a homeopatia? Quando a pessoa trata aí por 1, 2, 3 ou até 6 meses, e ela não ter isso mais, eu acho que isso é até rápido. Né? Em vista de uma vida, né? Exatamente. E o melhor de tudo, eu não sei se a gente vai conseguir levar assim com tanta clareza, mas eu acho que sim, porque é nítido, né? Por ela tratar essas outras questões e por ser uma forma uma forma terapêutica completamente diferente, a questão dos efeitos colaterais ela é muito reduzida em vista da medicação convencional, né? Um remédio pode ser até o contrário, né? A gente tem que entender a diferença entre efeito colateral
E, por exemplo, o que você disse da efeito de exoneração, expulsão, exato, né? Uhum. Porque a pessoa pode entender, nossa, eu tomei esse remédio, isso me fez mal, tá me dando um monte de mancha na pele, né? E não é um efeito colateral, não é mesmo? De jeito nenhum. Na verdade, nós vamos falar também da fitoterapia, que é outra ferramenta terapêutica que eu utilizo. A fitoterapia, assim como a medicina convencional alopática, fármaco-sintética, tem efeitos colaterais, sim. Mas a homeopatia não tem efeitos colaterais. É por isso que às vezes as pessoas, então, se mal não fizer, se bem não fizer, mal também não faz. Não é bem assim. Porque a homeopatia pode ter o efeito de agravação, como eu disse, né, que é um efeito, um sintoma de melhora daquela pessoa, né? Quando agrava, a pessoa está ali com um processo crônico, né, e aí aquele mal, por exemplo, a pessoa tem uma sinusite crônica. E aí, quando ela começa com a homeopatia, a secreção aumenta e aí houve uma agravação. Nesse aumento do sintoma, é um bom sinal de que a pessoa respondeu ao tratamento e vai melhorar. Né? Que não é um efeito colateral, né? Que não é ruim, é bom. É bom. É bom, na verdade. Na homeopatia, Ramon, é mito ou é verdade? O nosso tempo está acabando, mas não se preocupem. Vocês sabem que eu sempre tenho um recurso para isso, né? Mas é porque são muitas perguntas e o tema é muito interessante. Sim. Existe o remédio daquela pessoa? Ah, sim. Isso não é mito, é verdade. Por aquele exemplo que eu disse ainda há pouco, né? Muitas vezes a enxaqueca de uma pessoa pode ser de ordem hepática, a enxaqueca de outra pode ser de origem gástrica, e de outra pessoa da ansiedade, das tensões do dia a dia. Olha só, eu citei aqui 3 possíveis causas diferentes. Para uma dor de cabeça. Para uma mesma dor de cabeça. O remédio alopático vai livrar você de qualquer uma, mas temporariamente. Porque se você não trata a causa de fato, provavelmente vai voltar e rápido aquele sintoma. Né? Muitas pessoas chegam para mim, eu tomo remédio para dor de cabeça 3 vezes por semana, né? Os mais comuns, dipirona e tudo mais. Enquanto aí a homeopatia ela vai perceber qual que é o direcionamento que vai ser tomado, então praticamente é um remédio exclusivo para cada pessoa. Tem pessoas que às vezes adotam isso. Melhorou com o remédio para dor de cabeça, olha, toma esse homeopático que ele funciona super bem. Outra já não faz. Já não vai, porque tem outras questões que a gente está considerando ali. Né? Então, por isso que acontece isso também. Essas automedicações na homeopatia, elas não têm o risco de trazer, muitas vezes, um mal maior, mas o risco de errar na cura daquela segunda pessoa é muito grande. Ah, não valeu de nada para mim, porque não era o remédio apropriado. Para isso, precisa do profissional estar direcionando realmente. Tem a exclusividade que a gente chama. Né? O nosso tempo realmente já encerrou. Vocês sabem, na verdade, né? Não é mais surpresa que quando o assunto é bom, a gente estica para mais uma semana. Eu ia fazer uma pergunta, mas realmente não vai dar tempo, mas eu vou deixar como suspense para a próxima semana. Eu gosto disso. Como que funciona na homeopatia? Eu sei que a primeira consulta, quem já fez uma consulta com o homeopata sabe que ela demora, que são feitas várias perguntas para se chegar a um diagnóstico. Sim. Mas quando, além do diagnóstico ser feito, né, naquela sessão de perguntas, né, naquela entrevista, é feito algum exame? Né? O homeopata pede algum exame para aquele paciente poder identificar, né, aquele seu problema? Isso a gente vai falar na próxima semana. É sacanagem, né? Mas eu sei que as pessoas ligam depois perguntando, pedindo telefone de contato, mas isso é muito bom. É sinal de que o programa é bem assistido, é querido, né, por todos vocês. Então, na semana que vem a gente continua perguntando mais outras dúvidas que são interessantes, né? Tentando, quem sabe até lá, receber algum comentário, alguma dica, né? Para que a gente possa trazer aqui ao programa, tá bom? Então, não saia daí que a programação continua, né? O seu fim de semana também continua e, na verdade, sai de frente da TV. Vive um fim de semana agradável, né? Participe mais da sua família, tenha uma vida feliz, porque acho que isso também é parte da cura de muitas doenças. Com né? certeza. Então, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau.